Conta pra mim, bebê. Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje tá um frio, mas um frio. Hoje eu venho trazer pra vocês um caso, tá? Que é um caso muito interessante, inclusive pra gente prestar atenção no seguinte, tá? As pessoas que ficam basicamente abandonadas. São vítimas de crimes, de homicídios e que acaba basicamente assim, se a sociedade não toma ali à frente, não, o ato, o fato, ele acaba ficando por isso mesmo. E foi quase o que aconteceu com essa senhora, com Alice Seff. E é muito interessante também porque é o seguinte, no início pensaram que era apenas uma mendiga e descobriram que era uma pessoa milionária. Peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me sigam nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre aviso quando sai vídeo, então assim vocês não perdem nada. E também, gente, se puderem compartilhar com os amigos de vocês e quem sabe se inscreverem no canal ainda, se não forem inscritos, também ajuda bastante. Quem sabe algum dia aí chegamos a 1 milhão de inscritos, não é mesmo? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Alice Seff era uma mulher totalmente atípica, tá? Era uma senhora de 81 anos que teve uma vida muito diferente das mulheres da idade dela. Isso, assim, fica muito claro. Ela morava num local em Columbus, Ohio, uma vilinha ali, né? Um condado chamado Germany Village. E esse local era um local muito seguro, com casas muito boas e uma vizinhança extremamente educada, pessoas totalmente assim, bem relacionadas mesmo, eram boas pessoas. E ela era uma mulher que tinha uma vida extremamente diferente. Por quê? Primeiro que ela era uma pessoa que vivia sozinha, ela tinha 81 anos e se virava para absolutamente tudo. Ela morava em um imóvel, então tudo que ela precisava consertar, ela ia até locais, alugar ferramenta, ela não comprava uma ferramenta, ela não comprava nada. E também tinha uma coisa, né, que ela fazia que é até uma coisa legal, porém não aconteceu o melhor. Por quê? Como ela era uma pessoa dita como avarenta, isso dava para perceber que ela era mesmo pela história dela. Ela acabava contratando ex-presidiários, né, pessoas que acabavam de sair da prisão ou pessoas que entravam em liberdade condicional para poder fazer trabalhos para ela e colocava essas pessoas dentro da casa dela. Ela fez isso uma vez ou duas? Não, ela fez isso por anos, diria assim, décadas. Então ela sempre procurava essas pessoas e pagava, porque assim ela conseguia um preço bom. Ela não era uma mulher preconceituosa, nem porque as pessoas tinham saído da cadeia, nem por cor, nem por absolutamente nada. Ela tratava as pessoas da mesma forma, e essa forma era mal, tá? Então ela não tratava as pessoas muito bem, ela não tinha isso com ela, ela era uma pessoa muito firme, muito dura, apesar de diversas pessoas que prestavam serviço para ela gostar muito dela. Talvez essa fosse só uma maquiagem para ela conseguir sobreviver em um mundo onde ela era uma mulher sozinha, em um bairro, ela não tinha filhos, ela não tinha nada. Eu dei uma olhadinha na biografia dela, olhando a vida dela, a gente percebe que ela nasceu em 1924, mas não é dado o dia, foi no mês de outubro, né, de 1924. Ela chegou a se casar 2 vezes, mas foram casamentos curtos, então não foram casamentos que geraram filhos e nem nada. Então a vida dela sempre foi basicamente ela sozinha. Tem algumas fotos dela com a mãe, mas depois a gente percebe que a mãe falece, então ela vai ali vivendo a vida dela sozinha. Ela tinha uma amiga muito fiel, amiga de infância mesmo, mas o gênio, né? O gênio da Alice era muito difícil de levar para frente, então as duas acabaram se desentendendo e, segundo a amiga dela, quando você tinha a amizade da Alice, você tinha tudo. Quando você a desagradava ou discordava dela, você acabava ficando sem chance ali de poder nem mesmo se defender. Então, isso eram coisas assim muito peculiares da Alice. Outra coisa também que chamava muita atenção das pessoas ao redor era: a Alice andava num carro, tá? Mas assim, um carro caindo aos pedaços. Era um carro assim, todo zoado, todo arregaçado e ainda pintado com tinta. Ela pintou o carro, gente. Ela não usou nem spray, não, tá? Pintou com uma tinta e pincel mesmo que ela achou. Ninguém sabe nem se era uma tinta própria, nada. Ela mesmo pintou de azul
Então ele era um carro branco, ela pintou de azul, ele ficou azul e branco, e para onde ela ia com aquele carro. Outra coisa que também chamou a atenção das pessoas era o fato dela sempre estar com roupas, saias pretas e sempre uma blusa com corte militar. Normalmente ela variava entre 3 cores de blusa, e era assim que ela passava a semana, ninguém via a Alice de outra forma. Algumas pessoas também desconfiavam que ela usava peruca, e ela era uma pessoa que você olhava e você achava, assim, até mesmo pelo cheiro, muitas pessoas falavam que ela não tinha o costume de lavar roupas, que ela era uma pessoa, assim, em condição de abandono. Só que ninguém, no fundo, imaginava como era a vida da Alice, e por isso é que talvez as investigações tenham ido para frente, porque veja só, no dia 1º de julho de 2008, a galera já estava começando a iniciar o feriado do 4 de julho nos Estados Unidos, quando um casal passeando ali, né, pelas redondezas, sente um forte cheiro de putrefação. A polícia é chamada, e quando a polícia vai verificar o que está acontecendo, eles descobrem dentro de uma casa ali abandonada, como não tinha ninguém morando na casa, o corpo da Alice. Tinha como se fosse uma casinha de madeira, e ali dentro daquela casinha, né, como se aquela casinha estivesse protegendo, tinha um poço. Nesse poço, alguém enfiou a Alice com um pano xadrez na cabeça e basicamente assim, não precisou fazer muita coisa, não precisava ter feito nada contra a vida dela, tentado, né, contra a vida dela, porque só a posição de ficar de cabeça para baixo, sem ela conseguir se movimentar, ela estava com as mãos e com os pés, né, com fita adesiva passada, fez com que o sangue da Alice, a circulação do sangue da Alice fizesse o serviço por si só. Porém, a polícia também encontrou algumas evidências ao redor ali nas madeiras que tinham, né, nessa proteção, como se fosse uma casinha em volta do poço, alguns respingos do que poderia ser sangue. Depois eles mandaram, né, a investigação começou a ocorrer e eles mandaram esse sangue para análise e descobriram que sim, era o sangue da Alice. Então, em algum momento, alguém pode ter batido a cabeça dela contra ali aquele pedaço de madeira, aquelas madeiras que estavam fazendo como se fosse ali um murinho, e acabou, né, machucando a cabeça dela, mas eles não conseguiram detectar de fato a causa da morte, eles só disseram que não teria sido devido à batida. Quando encontraram também o corpo da Alice, não é que alguém estava procurando, ninguém estava procurando a Alice, e isso é muito, assim, impressionante, porque é uma pessoa que vivia naquele local há décadas, então ninguém procurou pela Alice, ninguém percebeu que ela desapareceu, ninguém fez absolutamente nada. Se não fossem aquelas pessoas passando e sentiram o cheiro, ninguém nunca saberia que ela desapareceu. E aí é que as coisas começam a ficar estranhas, porque se você reparar, ela tinha assim relacionamento com pessoas da redondeza. Ela ia todos os dias ao brechó, ela tinha uma amiga que ela sempre visitava, depois elas romperam a amizade, tinha vizinhos. Mesmo a pessoa não sendo uma pessoa agradável, de repente você vê uma pessoa de idade que para de aparecer, você começa a ficar, né, com o alerta vermelho levantado, mas não foi o que aconteceu na comunidade. No local, eles também encontraram vários cartões e por isso conseguiram identificar ela como Alice, porque tinham cartões dela, como se fossem cartões de visita com o nome dela, Alice Seff, que o nome dessa senhora poderia ser Alice Seff. E outra coisa, tá? Uma coisa menos agradável. Ela já estava em uma condição, corpo, por mais que fossem poucos dias, eles descobrem isso depois do 4 de julho, por volta de 5 de julho, só que o estado, né, que estava o corpo já não era um estado muito reconhecível. Por quê? Era verão, então estava muito quente nesse local, nessa localidade. Ela estava num lugar onde ficaria muito abafado e úmido, e isso tudo atrapalhou bastante, questão de digital, essa coisa toda, e tinha chovido demais. Então, qualquer vestígio de pegada, essas coisas que pudesse ter no chão, teria desaparecido. E aí vem a pergunta, uma pessoa que ninguém conhece, num local totalmente calmo, o que poderia ter acontecido com essa mulher? Eles encontraram ela numa posição ali que ela não poderia ter feito aquilo contra a própria vida. Ela talvez tentaria um método mais rápido ou qualquer coisa nesse gênero, mas não parecia ser assim da índole da Alice. E aí vem as perguntas. Alice tinha algum inimigo? Alice era lotada de inimigo. Quando a polícia vai investigar na comunidade quem era a Alice, o que a Alice representava e tudo mais, as pessoas só colocavam ela como uma pessoa briguenta. Tirando alguns poucos ali, e era briguenta, gente, no sentido assim, não fez como eu quero, eu não vou te pagar, eu não acho que o seu serviço vale isso, aquelas pessoas que te contratam por um valor, depois dizem, não,
esse seu trabalho não vale, né, isso tudo. E lembrando, ela também lidava muito com ex-presidiários. Tinha uns que já trabalhavam com ela há muito tempo, só que ela não tinha critério, ela saía pegando qualquer pessoa mesmo e ela era uma pessoa sozinha. Então, isso tudo eram coisas que sim, a gente pode pensar que era perigoso, sim, ela não sabia quem ela estava enfiando, muitas vezes dentro da casa dela, da casa que ela estava morando. E por que eu tô falando a casa que ela estava morando? Olha só, ela foi encontrada numa residência que não era a casa dela. A polícia começou a checar a casa mesmo, que de fato ela morava. Quando eles chegam lá, gente, a polícia toma um baque, por quê? Todo mundo via Alice, né, daquele jeito, descrevia para a polícia que ela era uma pessoa que andava de forma muito simples, as fotografias também mostravam isso, porém, quando a polícia entra, gente, a cena é bizarra. Pensa, você já tá indo na casa de uma pessoa que perdeu a vida, né? Você tá indo lá, você é policial, uma beleza, mas você é ser humano que nem todo mundo. Aí você entra né, na residência da pessoa que tem que estar vazia e você se depara com milhares, centenas, sabe, de duendes. Tinham duendes de todos os tamanhos, de todos os jeitos, imagens, formas. Tinha coisa que não dava nem para saber que tipo de coisa era, se era duende, qual era o reino elemental que fazia parte daquelas estátuas, esculturas que ela acumulava na casa. Isso, gente, era pela casa inteira, não dava para ver nada, era só escultura de duende, fada, elfo, tudo, todos esses tipos de coisa. E não era daqueles bonitinhos, não, eram, sabe, aqueles bem assim estranhos mesmo de você olhar, deu um pouco de medo. E outra coisa, o porão da casa da Alice, gente, tinha mais roupa do que uma loja gigantesca de departamento de roupa. Tinha araras e mais araras de roupa. Ela era uma compradora compulsiva, uma acumuladora compulsiva. Porém, ela sempre usava as mesmas roupas. Então, ela deixava aquelas roupas lá sem motivo nenhum. Então, isso tudo deixou a polícia assim, sem entender muita coisa. Não parecia que fazia parte do perfil da mulher que eles acharam, só que eles não tinham percebido uma coisa ainda, como funcionava a conta bancária da Alice. Eles vão, descobrem que ela tem mais uma casa, e eles vão nessa outra casa que descobrem que está vazia, né? Então, eles vão até essa outra casa. Quando chega lá, imaginem só o que a polícia encontra. Uma casa inteira, e eu tô falando casa gigantesca, era só casarão mesmo, de bonecas. Ela tinha bonecas pela casa toda, lotada, não dava pra ver o chão, era muita boneca, eram umas bonecas assim, muito antigas, talvez da época dela, só que hoje é o tipo de boneca que assusta mesmo, e deu pra, assim, imaginar a cena de você entrar no lugar desse, você vê tanta coisa assim, é muito bizarro, porque é escuro, né, então a polícia entra lá, a lanterna tal, tá aquele bando de boneca, não dava nem pra entender o que aconteceu. Alguns policiais chegaram até mesmo a se perguntar se não teria alguém morto por ali. Eu acredito que o cheiro também não deveria ser bom. E começaram a revirar essas bonecas e tal, mas não encontraram nada de errado, nada mesmo, só alguns pontos de infiltração. Depois eles descobriram que a casa que tinha o poço, né, onde eles encontraram a Alice, também era da Alice. E conforme as investigações seguiram, eles descobriram que a Alice tinha 17 imóveis. Eram 17 casas grandes, bonitas, e a Alice vivia ali como se não tivesse um centavo no bolso. Só que aí mora o problema. A Alice, para não ter problema com o imposto de renda e várias coisas que os Estados Unidos, né, normalmente cobra, ela sempre andava com dinheiro vivo. E era assim que ela fazia todas as transações, recebimentos, pagamentos, tudo com dinheiro vivo. Dava uma notinha para a pessoa, aquelas notinhas de bloco de notas, e guardava também um para ela. Então, assim ela conseguia fazer toda a contabilidade dela, mas diminuía um pouco transações bancárias. Então, ela possuía muito dinheiro com ela. Então, vocês olhem só a receita, né, da derrota, porque uma senhora de 81 anos de idade que andava pelo meio da rua com um bolo de dinheiro. Então, se ela ia, por exemplo, alugar ferramentas, ou se ela ia ao supermercado, ou se ela fazia qualquer coisa, ela tirava um bolo de dinheiro e saía pegando as notas que ela precisava e o restante ela guardava no sutiã. Então, as pessoas que estavam ao redor ficavam olhando aquela senhora que aparentemente não tinha nenhum, né, se perguntava até se ela tinha casa, porque muitos até pensavam que ela de fato era uma pessoa que não tinha uma casa para viver, e aí de repente aqueles bolos e bolos de dinheiro iam mostrando que não. Isso deu uma perturbada com os investigadores. Para vocês terem uma ideia, nessa época o juiz designou uma pessoa
para tomar conta dos bens da Alice, porque a Alice tinha um testamento. Eles avaliaram os bens dela em quase 2 milhões, 2 milhões, e o carro pintado com tinta de coisa, tá? O carro dela era aquele, o jeito dela de viver era aquele, e ela tinha quase 2 milhões ali em propriedades, contas, tudo. E fizeram o quê? Falaram, olha, designando, né, essa pessoa, você vai vender as casas, você precisa vender os bens, porque esses bens têm sim um local para ir. Ela doou tudo, gente, ela doou tudo para várias instituições no mundo. Ela doou parte desse dinheiro, boa parte desse dinheiro para a sinagoga dela, ela doou esse dinheiro para casa de cuidado com criança, ela mandou dinheiro para instituições em Israel, então ela fez mesmo desse espólio dela algo, uma atitude muito generosa e que nada tinha a ver, né, com aquele critério que as pessoas tinham de que ela era uma pessoa tão avarenta. Ela era uma pessoa que poderia até passar essa imagem, mas tinham pessoas que conviviam com ela que gostavam muito dela e falavam outras coisas, como, por exemplo, que ela era uma pessoa que quando ela chegava, todo mundo tinha muita paciência com ela e que ela só era um pouco ranzinza, mas que todo mundo se divertia, principalmente na loja de ferragens, porque era como se você recebesse uma visita de sua avó e que de repente você tá ali e aquela pessoa quando chegava eles acabavam rindo muito com ela e depois iam embora, só não podiam irritar ela porque senão ela ficava muito brava, então as pessoas dependiam muito de quem, né, trombava com a Alice, podia gostar muito dela ou detestá-la de vez, mas ela não era uma pessoa fácil. A polícia, sabendo de tudo isso, na própria loja de ferragens eles disseram o seguinte, olha, a Alice esteve aqui no sábado, né, então se vocês quiserem, a gente pode pedir as câmeras de segurança, ver se a gente consegue, porque eles ficaram muito preocupados com ela, eles ficaram muito chateados com o que aconteceu. E durante também o sepultamento dela, né, o dia do enterro dela, a gente foi muito triste, porque assim, não tinha ninguém. Então foram ali, sabe, umas 8 pessoas, e aí essa moça, nessa advogada, que o juiz acabou deixando ali o cargo de vender as coisas dela para poder mandar para doação, acabou indo no enterro dela porque ficou com medo de ninguém aparecer. Mas os meninos da loja de ferragens apareceram, algumas pouquinhas pessoas ali acabaram conseguindo aparecer porque de fato gostavam dela. Também tinha uma outra coisa, as câmeras de segurança que eles conseguiram na loja de ferragens conseguiu mostrar que de fato ela esteve lá, mostrava 2 homens e também mostrava ela tirando o tal bolo de dinheiro. Depois ela saindo com um carro e todo mundo comentava sobre aquele carro. Ou que ela comprava alguma coisa na loja da pessoa, sabia que ela chegava com aquele carro estranho, pintado, né, à mão, vamos dizer assim, e que era um carro velho e etc. E todo mundo começou a falar, mas cadê o carro? Né? Falou, perguntando para a polícia, e o carro dela? Deram uma descrição do carro dela e, de fato, a polícia chegou à conclusão de que o carro dela não estava em nenhuma das propriedades dela. Então, nessa hora, a polícia disse, bom, vamos encontrar o carro que nós vamos encontrar alguma coisa. Dá-lhe a procurar e ninguém conseguia encontrar o carro até que alguns dias depois o carro é encontrado. Não era um carro difícil de ser encontrado, porque era um carro pintado à mão, então não era um modelo que existia. Então, eles conseguiram localizar o carro dela, só que não adiantou muita coisa. Por quê? No carro dela, o carro dela, vamos colocar assim, que era uma miniatura do que ela fazia na casa dela. Então tinha tanta coisa, gente, de bicho de pelúcia, roupa, livro, tudo dentro desse carro. Então, para a polícia, isso invalida quase tudo, porque quantas pessoas eram coisas usadas que ela comprava. Então, aquelas coisas passaram pela mão de diversas pessoas e ficaria muito difícil estipular ali um único DNA e chegar a uma pessoa. Então, eles perceberam o seguinte, que a Alice, ela consertava o carro dela, ela que consertava tudo, ela que fazia tudo no carro dela, não mandava consertar nada, não pagava para consertar nada. Então, eles perceberam que em algum momento deu um problema na porta e ela teria batido um martelo, ou alguém teria batido um martelo para ela, e eles encontraram uma gota de sangue. Pegaram esse sangue e ficaram até com medo de que o sangue fosse apenas da Alice. Só que o resultado do laboratório mostra outra coisa, mostra que aquele sangue, na verdade, era de um homem, mas ainda não se sabia de quem. E todo mundo dá-lhe a procura, faz exame ali pelo menos na parte onde ela dirigia e não conseguem chegar a nenhuma conclusão. Só que aí nessa época, o que aconteceu? Quando isso acontece, a televisão toma, né, ciência, noticia aquilo, até porque era um local que nunca acontecia nada, então eles começaram a noticiar muito aquilo, e a polícia começou a perceber que ela era uma mulher que as pessoas não gostavam, mas as pessoas sabiam que ela tinha um poder aquisitivo alto e aquilo poderia virar um grande problema. E ali, né, a polícia começou a dar uma cavucada maior. O chefe de polícia da época, ele queria mesmo descobrir
quem tinha feito aquilo, porque ele falou que era uma coisa bizarra alguém fazer isso com uma velhinha. Então ele falava assim, ela vivia a vida dela, independente de qualquer coisa, não pedia nada pra ninguém e era muito covarde. Quem fez aquilo foi um ato extremamente covarde, era uma pessoa que não podia se defender. Quando ele descobre também que ela teria colocado alguns inquilinos para fora algum tempo antes, os inquilinos teriam se negado a ir embora, então ela simplesmente entrou na casa, tirou as coisas das pessoas da casa, colocou lá fora, chamou um caminhão de mudança e mandou levar embora. Então ela era esse tipo de mulher, ela podia ter muitos inimigos e a bem da verdade é que qualquer pessoa poderia ter feito aquilo, principalmente em um bairro, então não dava para saber. Só que existia o seguinte, existia ao lado também, né, desse complexo mais privilegiado, as pessoas que viviam um pouco mais à margem da sociedade, que normalmente eram as pessoas que ela se relacionava, porque era uma questão de pagar mais barato. E aí é que eles começam a chegar alguns nomes e uma coisa também vai chamar muita atenção e na verdade eles vão achar inclusive que pegaram, né, as pessoas responsáveis. Alguns dias depois da morte da Alice, existe movimentação nas contas bancárias da Alice. Alguém estava usando cartões de crédito e de débito da Alice. E aí alguma coisa também me deu uma, né, perguntei cá comigo, porque cartões normalmente têm senha. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas cartões de crédito e de débito têm senha, alguns de crédito não têm senha, mas de débito acho que a maioria tem senha ou é digital. Então, eu fico pensando que se eles tivessem mesmo essas senhas, eles conseguiram de alguma forma. E de repente a forma foi o que resultou aqueles respingos, né, de sangue que eles encontraram perto do poço. De repente para ela falar a senha, né? Então isso vai dando uma certa tristeza, muito sinceramente, ao longo do caso, mas vamos lá. As mulheres começaram a utilizar esses cartões de crédito em lojas de roupa, alguns lugares assim, mas comprando bobagens, eletrodomésticos, coisas fáceis de vender e coisas também de uso pessoal. E as câmeras acabaram flagrando, porque aí o banco, né, manda um aviso pro local, ali pro estabelecimento, e a câmera acaba pegando a pessoa que estava fazendo isso. Eles rapidamente conseguem descobrir quem eram as duas mulheres que estavam utilizando esses cartões, que eram os cartões da Alice. Uma vez identificadas, colocaram as moças no banco e perguntaram quem deu esses cartões para vocês, como vocês conseguiram esses cartões. É nesse momento que depois de muito, né, perguntar, muito falar, elas acabam assumindo que foi um homem, tá? E só que não falam qual homem era, que um homem num beco teria dado aqueles cartões para elas. E depois uma delas acaba dizendo que era um homem chamado Charles Green. Quando eles dão esse nome, né, eles perguntam, mas qual a relação de vocês com Charles Green? E elas disseram que nenhuma, que ele só teria aparecido no beco com aquelas coisas. E como uma delas tinha acabado de sair da prisão, ali tinha saído há poucos dias, ele também teria saído da prisão há poucos dias, ele teria dado para elas para que elas pudessem se reestabelecer. Foi mais ou menos isso que elas disseram ali para a polícia. Mas a polícia já tinha pelo menos um nome, Charles Green. E aí o que eles fazem? Começam a procurar quem é Charles Green. Para a felicidade da polícia, né? O Charles Green tinha passagens e mais passagens, assim, uma extensa, né, um extenso papiro, né, de ficha criminal, assim, várias entradas e saídas de cadeia. Então foi fácil para eles saberem onde ele estava, porque ele estava preso. A divisão, o chefe da divisão de homicídios vai e procura, né, esse homem, esse Charles Green, identifica ele na penitenciária e diz que quer conversar com ele. Durante a conversa, ele não podia fazer muita coisa, ele podia perguntar, era o que ele podia fazer, então ele começa a perguntar. Quando ele conheceu Alice Seff, e ele diz que ele não conhecia Alice Seff, mostraram a foto, ele disse, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Olharam mais uma vez pra cara dele, cara, vai, fala, meu, onde você viu a Alice Seff? O que aconteceu com a Alice Seff? O que você fez com a Alice Seff? E ele disse, eu nunca vi essa mulher na minha vida mesmo, de verdade. Eles falaram que tudo bem, porque a Alice Seff era conhecida por sempre dar oportunidade de emprego para as pessoas que saíam das penitenciárias e tal, e que ele era uma pessoa que na época estava solto. E ele continuou dizendo que nunca tinha visto a Alice Seff, que dirá ter encostado na Alice Seff. Só que aí, gente, o que o policial faz? O policial fala assim, tá, já que você nunca viu a Alice Seff, você poderia me dar uma amostra de DNA? Porque se a gente encerra esse assunto, e aí ninguém vai mais encher o seu saco em relação a esse assunto, a Alice Seff, vai ficar tudo resolvido assim. E ele concorda em dar saliva para o exame de DNA.
Com a coleta da saliva, eles conseguem fazer, né, o cruzamento do DNA dele com o sangue que tinha no carro dela e dá positivo. Então, o sangue que tinha no carro da Alice era do Charles Green. Para a divisão de homicídios, isso seria o suficiente para colocar, né, então, o Charles Green ali como um possível assassino. Só que existiam muitos elementos que faltavam, como, por exemplo, não tinha nenhum elemento de motivação. Muitas pessoas ali viam a Alice, mas nunca viram eles juntos. Tinham muitas coisas que poderiam abrir lacunas e dúvidas. E tinha uma outra coisa que fazia a polícia segurar um pouco. Ela era uma pessoa bem relacionada com ex-presidiários. Ela não tinha esse preconceito com ex-presidiários. Porém, ela também tinha as más famas dela. Então, isso poderia ter sido qualquer ex-presidiário. Só que ali, naquele carro, o sangue encontrado tinha sido do Green, mas mais perguntas poderiam surgir e a promotoria não quis colocar para frente, não quis pagar para ver. Eles não prenderam o Green naquela época porque eles acharam que não tinha elementos suficientes. Então, a promotoria nos Estados Unidos, ela só leva um caso para frente quando tem certeza que aquele caso ele vai ter um resultado ali, o resultado adequado na hora de se fazer um julgamento. Só que isso às vezes demora muito, mas muito tempo. Esse chefe da divisão de homicídios ficou um pouco abalado ali com a promotoria, não gostou muito do resultado e ele queria muito resolver esse caso antes de se aposentar. Ele se aposenta em 2012, só que esse caso ainda estava em aberto. E só em 2016 que as coisas afrouxaram e eles conseguiram o restante dos elementos, porque é o seguinte, olha como a coisa funciona. Esse carro ele ficou parado, né, ali nos pátios ali por muitos anos, debaixo de chuva, debaixo de sol, só que ainda assim a promotora às vezes olhava e se perguntava, que eu ainda não consegui ver. E aí nesse momento ela lembrou que eles tinham comentado muito na época que ela utilizava muitos blocos de anotação e que ela tinha um caderno de contabilidade. E que ali ela sempre colocava o valor, o serviço e o nome da pessoa que ela estava dando o cheque. Ou o recibo, tudo. E ela sempre colocava o telefone da pessoa no recibo e a pessoa assinava. Então ela ficou pensando, se eu achasse alguma coisa que, pelo menos próximo da data, tivesse o nome do Charles Green, seria perfeito. Só que eles não conseguiam encontrar nada. E aí veio a ideia do livro de recibos, porque se tinham recibos e ela colocava eles num livro, precisava aparecer esse livro. Pergunta para a advogada que ficou responsável em vender os bens, né, e poder dar para as instituições que ela tinha destinado o dinheiro. Ela vira e fala, olha, tudo que tinha na casa, que não estava ali relacionado, acabou sendo jogado fora. Cartões, talões de cheque, mas a gente não lembra de ter visto nenhum livro. Aquilo despertou uma coisa, né, na promotora que pediu para que alguns policiais revistassem todo o carro da Alice, cada coisa, que tirassem bancos, que tirassem tudo, porque eles precisavam encontrar esse livro. E eles acabam encontrando. E o último recibo que tinha da Alice tinha sido no dia 1º de julho de 2008 e já estava em 2016, hein? 1º de julho de 2008 para um homem chamado Charles Green. Ali tinha o valor, o telefone dele e a assinatura dele. Devido a várias passagens que ele tinha pela polícia, não foi difícil comparar a assinatura, porque ele já tinha assinado em outros locais e a assinatura era a mesma. A letra de preenchimento era a letra da Alice, confirmado, e a letra também de assinatura era a do Charles Green. E isso era o bastante para pelo menos levar o caso para um julgamento. E primeiro, ele disse para a polícia que ele nunca tinha visto a Alice. O nome dele estava lá no recibo. Depois disso, eles descobrem que a última ligação feita da Alice para qualquer telefone foi para o telefone do Charles Green. E ela tinha ido até a loja de aluguel de ferramentas. Então, o que tinha acontecido? Provavelmente algum problema em alguma casa tinha acontecido. Ela poderia estar naquela casa, sei lá, fazendo algum reparo para poder alugar, porque era uma casa que estava vazia e era dela, ela vivia disso. E quando ele chegou lá, ele decidiu tirar a vida dela. Só que uma moça também, uma testemunha, disse o seguinte, que ela tinha ido à loja e reclamado que tinha contratado um homem ali para fazer um serviço, ele não estava fazendo o serviço direito e estava ainda querendo que ela pagasse o serviço. Então ninguém sabe se esse homem não era o Charles Green. Fato é que o nome dele estava lá no recibo e o último número de telefone que ela ligou foi para ele. E adiante a tudo isso, no julgamento, o que vai acontecer?
Ele vai chegar lá e ele vai falar que ele não conhecia a Alice, que ele tinha encontrado um amigo que tinha acabado de sair de uma penitenciária e que esse amigo chegou com essas coisas. Perguntaram quem era o amigo, ele deu um nome de um cara que não tinha nada a ver com o assunto. E esse cara teria chegado com esses cartões e dito para ele que ele podia usar, que era de uma pessoa lá que tinha dado para ele. Vocês entendem, né? Tinha roubado, né, da pessoa. E que ele acabou fazendo isso porque, afinal de contas, ele também estava precisando levantar dinheiro e que ele tinha encontrado, porque perguntaram, e como é que esses cartões foram parar na mão, né, das duas moças que fizeram as compras lá com os cartões da Alice? Ele disse que as conhecia e queria dar uma ajuda para elas e assim teria entregado os cartões, mas que ele não tinha feito absolutamente nada com a Alice. É aí que perguntam para ele, então por que tinha seu sangue no carro da Alice? Se você só pegou esses cartões, como é que você, né? Você não usou o carro dela, porque o carro dela estava numa direção diferente, escondido, e tinha sangue seu. E é óbvio, porque ela arrumou do jeito dela o carro dela e ficou ponta ali de prego. Então, quando ele provavelmente não sabia, foi lá e acabou batendo o dedo. E aí ele contou uma outra história, assim, mirabolante. Disse que o cara falou assim pra ele, os cartões não estão comigo, os cartões estão no carro, você não podia pegar lá no carro? Então, assim, foi uma história que não deu pra engolir mesmo, né? Não deu. Não foi dessa vez Charles Green. E aí o Charles Green, ele é sentenciado. Só que a sentença do Charles Green, gente, foi a sentença mínima, tá? Pra esse tipo de caso. Ele pegou 15 anos de prisão, podendo ir a perpétua, porém ele já pode pedir ali liberdade condicional em 2030. Então, se tudo, né, correr como normalmente corre, ele pode entrar em liberdade em 2030, pagando apenas 15 anos, né, de cadeia, 15 anos de prisão, por ter tirado a vida de uma senhora de 81 anos de idade, sem nenhuma defesa. E detalhe, não foi só por isso não. Ele também foi acusado de roubo e acusado de fraude. Então, quer dizer, 15 anos para tudo isso, né, nos Estados Unidos, que muita gente acha que a lei funciona daquele jeito, mais pesado para todo mundo, e não é assim. Eu acho que nada mais inofensivo nessa hora, né, da gente parar para pensar. Você olha para ele, um homem enorme, ela uma senhora de 81 anos de idade, é bem difícil você pensar que ela teria alguma chance contra ele, né? Então, eu não sei. Eu sei que ela andava com bolo de dinheiro, mas provavelmente não andava armada, porque senão, talvez ela até tivesse uma chance. Porém, não foi o caso e ela acabou perdendo a vida dela. E aí é que vem a hipocrisia, porque veja só, quando a Alice era viva, todo mundo criticava a mulher. Porque ela era miserável, porque ela era mal educada, porque ela era avarenta. Quando ela perde a vida, ninguém foi procurar. Só acharam ela quando ela estava cheirando, porque um casal acabou encontrando porque estava passeando, poderiam nunca ter encontrado. E simplesmente depois disso, todo mundo começa a lamentar e querer justiça. Então, são coisas bem absurdas e aí todo mundo de repente começa a se preocupar. Quando todo mundo sabe que nem no enterro dela tinha gente, tinha os meninos da loja de ferramentas, da loja de serragem, que eram ali meninos, né, rapazes que trabalhavam ali e que de fato gostavam dela, mesmo ela sendo boca dura, eles gostavam e achavam até engraçado, talvez pela idade dela, e tratavam ela como uma avó. Agora, o restante, e de fato, tinham câmeras de segurança mostrar quantas vezes ela ia até a loja e mostrava ela rindo com os meninos, mostrava ela tirando bolo de dinheiro para dar, né, para pagar os meninos e tudo mais. Ela não dava caixinha para ninguém, então ninguém gostava dela por ganhar alguma coisa. Ela era uma pessoa que eles gostavam por gostar. Só que nessa hora é aquilo, né? Você não fala comigo, eu não gostava de você, eu te detesto, então, mas agora ela era uma pessoa importante dentro da sociedade. Aí você vê rabino, você vê um monte de gente que nem participar da investigação quis participar, mas na hora que encontram tudo, descobrem tudo, principalmente as doações, aí todo mundo quer dar ali uma palhinha, uma notinha sobre o que aconteceu com a Alice. É aquilo, ela mudou quem ela era? Não, só que ela é que sabe o que ela precisou ser para conseguir sobreviver num mundo desse. Quando ela falece, a gente vê bem o tipo também de mundo e de coisa que ela tinha que lidar todos os dias, assim como todos nós. Ela era uma mulher sozinha, teve 2 casamentos ali que não deram certo, viveu a vida toda sozinha, não teve filhos e era sempre ela por ela. E ela viveu a vida dela da melhor forma possível, chegando aos 81 anos de idade sem precisar de ninguém. Então, eu achei muito interessante, assim, essa história, porque eu fiquei de bobeira, assim, como é que pode você
mora do lado, você e pronto, a pessoa sumiu, parou de chegar, ela tem 81 anos de idade, ninguém percebeu, ninguém, nada, gente, nada, nada mesmo. As únicas pessoas que até chegaram a tomar ali alguma ciência que ela tinha sumido tinham sido os meninos da loja de ferragens. E muito sinceramente, com a ficha criminal do Charles Greene, eu achei muito estranho também não ter colocado pra frente. Eu sei que ele estava preso de novo. Todas as vezes que eu procurei esse homem, ele estava preso. Quando ele estava solto, ele estava tirando a vida de velhinhas de 81 anos de idade. Então, fica também um pouco complicado. E deu muita dó, porque foi uma situação, assim, muito humilhante, assim. Ela foi jogada ali naquele poço, ela já estava com, sabe, algumas coisas, né, ali andando, a gente sabe que é uma coisa natural do corpo, mas é uma coisa muito degradante. A peruca, ela usava uma peruca mesmo na cabeça, estava caída no chão. Então, assim, são situações, assim, bem, sabe, bem, na minha opinião, assim, fica muito complicado você olhar depois um homem ali, com a maior cara de pau do mundo, dizer que não fez nada, quando você tem ali o DNA do cara, né, nas coisas da senhora, e ela não tinha nem condição física de ter feito aquilo com ela mesma. Então fica bem difícil mesmo a gente olhar uma situação dessa e sentir qualquer compaixão. Ou até mesmo qualquer tipo de dúvida. Tinha DNA, tinha tudo, foi julgado. A gente também nem pode dizer nada sobre isso. Mas foi um caso que teria ficado por isso mesmo. Se não fosse ali descoberto. Pressionar a investigação foi Rabino, todo mundo que ela ajudou começou, sabe? Todas as instituições começaram a dar uma ajudada também, a pressionar a polícia para encontrarem, né? Colocar uma pessoa atrás das grades. Então não foi uma coisa assim facinho, assim como parece. As pessoas apertam sim, só que se ela não tivesse deixado doação para um, deixado doação para outro, não tivesse todo esse dinheiro, fosse mesmo uma senhora muito simples ali, será que alguém teria procurado? Era só uma senhora de 81 anos de idade sem família. Então, isso é muito interessante e deixa pra gente também um bom alerta, que é o seguinte: tomar conta, né, das pessoas de idade da família. Eu não tô falando para vocês colocarem dentro de casa. Se a pessoa tem situação de morar, né, sozinho e conseguir fazer suas coisas, ok, mas dá uma checada, dá uma ligada, né, verificar, porque infelizmente é uma situação bem complicada. Hoje em dia, vocês imaginem uma casa que mora 2 idosos. Se entrar uma pessoa ali dentro, ele pode fazer o que ele quiser. São pessoas que você pode até enxergar como capazes de se defender, mas você precisa usar a lógica nessa hora e admitir para você mesmo que de repente os seus pais, os seus avós, eles não são mais ali aquela imagem que você tinha de quando eles eram jovens e vocês eram crianças e que eles protegiam vocês. Então tem um momento que são os familiares, os filhos, que também podem proteger os pais. Então isso é um bom exemplo. E aqui no Brasil teve um caso também com uma senhora também de idade, acho que era tia do rapaz que tinha feito ali alguma coisa contra a vida dela, mas eu sinceramente ainda não estudei direitinho esse caso, mas também é uma história assim, que era uma senhora de idade e depois simplesmente teve um que fez com a mãe, que também era de muita idade. Pega o telefone, liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para sua avó, liga para sua tia que te criou, para a vizinha que te criou, a pessoa que você ama, a pessoa que tá ali em defesa e pergunta, sabe? E não é uma vez não, tem que ser todo dia para que depois você não tenha que receber um tipo de notícia dessa. Então, no caso dela, ela não tinha ninguém por ela. Então, é muito triste também isso. Então, é aquilo, né, gente? Sempre dá uma atençãozinha maior aí para essas pessoas que têm um pouco mais de idade. Acho que a gente, né, sabe muito bem quando a pessoa pode ou não pode. A gente só não pode se enganar achando que a pessoa ainda consegue fazer certas coisas quando a gente sabe, no fundo, que elas não conseguem mais. Então, acho que foi uma coisa que me deixou um pouco triste, porque foi uma existência vazia. Foi como se ela só tivesse sumido. Também é sobre isso, também é sobre esse abandono que acaba existindo, não apenas dos familiares, mas da sociedade em si. De repente, se fosse um cara bonitão, também antipático, também insuportável, as pessoas lembrariam dele, mas era só uma idosa, né? Seria mais ou menos isso. Bom, gente, coloquem a opinião de vocês aqui, tá? E eu achei esse caso muito interessante, um caso diferente. Coloquem o que vocês acharam desse caso. Bom, mas eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem quentinhos se estiver frio na cidade de vocês, bebês, e é isso, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e fui!